E aí, pessoal? Hoje mais uma live do Lives Integradas. E hoje nós vamos falar de um tema muito sério, que de certa forma virou piada em algumas páginas para algumas pessoas, mas é um tema bem sério que a gente precisa trazer hoje, né? Então nós vamos falar hoje sobre os bebês reborn. Vocês estão aí acompanhando? Sejam bem-vindas. Já entrou minha companheira de live, a Rose Cabral. Vou colocá-la aqui para dentro. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando o tema? Estão acompanhando o que está acontecendo? Deixa eu chamar aqui uma colaboradora. Pronto. Olá, boa noite. Estamos aqui. Gratidão, minha querida. Gratidão a você, a oportunidade de estar mais uma vez no teu canal, falando aí coisas concernentes a esse universo feminino, que tem sido objeto de pesquisa para nós, né? Temos aí ampliado aí um leque para poder falar a respeito desses temas e assuntos que convergem para nós, né? Para a nossa vida, para nós enquanto mulheres. E eu tenho certeza que a mulherada que entrar aí e os nossos amigos também, nossos seguidores que entrarem, vão ter assim vai ter assim um assunto muito interessante. E queremos também ouvir participação aí, opinião de quem entrar também, que eu acho que é um assunto polêmico, que nas redes sociais, caramba, foi de tudo um pouco. Vamos ver o que vai acontecer. Verdade. Pessoal, coloquem então depois, ao final, nós vamos interagir com vocês, tá? Coloquem então. Ah, ela colocou, estou aí, a Rosângela. Seja bem-vinda, minha querida. Coloquem então aí, né, à medida que a gente for falando, ou então ao final, que a gente vai interagir com vocês, tá? A opinião de vocês ou as perguntas de vocês, tá bom? Então, pessoal, não sei se vocês acompanharam, algumas pessoas são mais de mídia, né? De mídia convencional e outras mais de redes sociais. Não sei se vocês acompanharam toda essa polêmica que saiu até mesmo no Fantástico, uma reportagem a respeito dos bebês reborn. E, assim, nós nos sentimos na obrigação de trazer um pouquinho sobre esse tema devido ao nosso trabalho com a saúde mental, né? Tanto a Rose Cabral como eu, Isabela, somos psicanalistas e nós estamos aí, né? Sempre buscando ampliar tanto os nossos conhecimentos quanto os conhecimentos dos nossos clientes, pacientes e seguidores. Então, assim, nós sabemos primeiro do fato, né, de que existem esses bebês, né, que imitam assim uma aparência mais humana, que são os bebês reborn, e que algumas pessoas já tinham o hábito de comprá-los, de dar de presente ou até mesmo de colecioná-los. Até aí nós já conhecíamos, né? Algumas pessoas poderiam simpatizar, outras não. Alguma seria acessível para algumas pessoas, não seria acessível para outras. Seja bem-vinda, Carla. Em termos financeiros até, né, a compra de um bebê reborn. Algumas pessoas iriam achar que fofinho, outras poderiam achar, olha, que assustador, né? Um bebê assim parece tanto com um bebezinho. Mas até aí a discussão ela entra somente no aspecto de você ter um hobby ou um objeto em casa, só o aspecto como se fosse comprar uma boneca para dar para um filho ou para um sobrinho, ou para um neto. Mas a grande questão dos últimos dias, né, das últimas semanas, é que começou a viralizar, né, algo que, assim, pesquisando, eu percebi que, de fato, ocorre, né, outros tipos de prática em relação a esses bebês reborn. Começaram a ser vendidos kits de parto. Algumas mulheres se intitularam Mães Reborn. Em muitos hospitais apareceram
crianças, no caso, né, essas mães, esses pais levando esses bebês por conta de dizer que está sentindo isso ou aquilo, aquele bebê precisa de um procedimento. Caso até mesmo do campo do direito, em que um casal pediu a guarda, tentou contratar uma advogada para pedir a guarda na justiça, né, de um bebê reborn. Outro caso em relação a um padre, caso de batizado de um bebê reborn. Muito boa noite, Conceição. Então, assim, há casos até de direito a vagas no supermercado, na fila do supermercado, vaga preferencial por estar com o bebê reborn, ou uma vaga preferencial em um estacionamento por estar com o bebê reborn. Então, assim, a dimensão da questão tomou um outro lugar, né? Em termos de realidade, né? Em termos de ações, atos com esses bonecos. Então, eu destaquei para iniciar essa questão que a gente observa, né? Eu como psicanalista e consteladora, em muitos momentos olho para a criança dentro desse contexto, atendendo, mesmo eu não atendendo crianças, né? Mas atendendo os pais dessas crianças ou outros familiares, a gente tem esse olhar para a família e para a criança, né? E sendo consteladora familiar. Então, assim, eu até observei alguns paradoxos, né? Algumas contradições que a gente tem, né? Uma dessas contradições tem relação, assim, com a relação com a maternidade real. Algumas mulheres estão um pouco desencantadas com uma maternidade real, né? E essa maternidade real, muitas vezes sendo procrastinada, né? Ou mesmo tendo uma evitação, né? De se viver essa maternidade real. Essa questão também dessa mãe, que muitas vezes já é mãe, no caso, e que sente ali todo um cansaço e toda uma demanda desse ser mãe, e que muitas vezes, né, isso gera até uma dualidade nos sentimentos e no emocional em relação a esse cuidado. E aí nós vemos também, e assim como o pai, e aí nós vemos também, dentro da repercussão da sociedade, né, muitos casos de abandono, de negligência com a criança. Nós vemos muitos casos de o que eu vou fazer com essa criança, ou até mesmo de excesso de tecnologia nas mãos da criança, como uma forma de deixar a criança ocupada, né? Porque muitas vezes esses pais também estão ocupados, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se tem uma questão do que fazer com uma criança real. Seja bem-vinda, Carol. O que fazer com uma criança real, né? A partir de uma maternidade, uma paternidade, né? Que muitas vezes quem vai ser esse cuidador, qual é a rede de apoio, tem ou não tem rede de apoio. Então, muitas vezes, essa criança, mesmo que conscientemente ou inconscientemente, ela muitas vezes é negligenciada. E aí nós vemos um excesso de cuidados, né? Nesse caso oposto, quando esse bebê é um bebê reborn. Quando você percebe aí pessoas que nesse campo do bebê, né, que o boneco na realidade, né, nós vemos muitas vezes aí essa necessidade, né, de uma maternidade que beire a perfeição, que beire um cuidado excessivo e que a gente percebe que muitas vezes ali por trás tem uma série de outros mecanismos mentais e emocionais e que esse bebê está ali nessa função de preenchimento de lacunas, né? E até mesmo de vazios emocionais e existenciais, mas que muitas vezes isso é inconsciente para essa mãe e para esses pais. Então, assim, como nós somos psicanalistas, nós analisamos essa questão do que é inconsciente, né? Porque muitas vezes a gente precisa de um outro como um espelho para trazer o inconsciente à tona, né? Que é a figura do psicanalista. E
e nem sempre essas pessoas estão conscientes de que tem uma dor ali por trás. E que, adiante dessa dor, muitas vezes esse bebê reborn, ele está ali preenchendo, entre aspas, um vazio. E aí, Rose, o que você traz para gente? Você começou a abordar muito bem, porque essa maternidade desse bebê reborn, um bebê que efetivamente não fica doente, efetivamente não tem fome, efetivamente não tem cólica, efetivamente não vai dar esse trabalho real. Então, tem toda uma sistemática em volta desse assunto. Por quê? Porque essa mulher que vai estar envolvida, se apoiando nesse bebê reborn, na verdade, ela não está vivenciando o que seria uma maternidade real. Ela seria a expressão que nós poderíamos colocar como aquela questão romântica da maternidade, como a questão do local do divino, porque maternidade ela conota a mulher um lugar de destaque, um lugar de separação. Né? A maternidade é um rito de passagem da mulher jovem para a mulher adulta. Não necessariamente a mulher que tem um relacionamento, não necessariamente uma mulher que é solteira e se casou, mas a maternidade ela tem todo esse contexto. Porque não é somente o lidar com um bebê, mas toda a transformação que esse corpo passa. E todas as dores e de expectativas que essas mulheres elas estão sujeitas. Então, essa mulher, quando ela entra nesse universo, quando ela entra nessa expectativa de ter uma maternidade, é uma maternidade pronta. É uma maternidade que não passou por essa transição. Então, podemos analisar que, assim como uma modinha, assim como uma polêmica, esse apego, ainda que seja algo patológico e ainda que seja algo terapêutico até mesmo para a cura, né, emocional dessa mulher, ela vai se tornar muito provisório. Não tem como sustentar, não tem como esse bebê reborn que não vai crescer, que não vai falar, que não vai chamar a mãe, não tem como essa atmosfera ela ser sustentada simplesmente dentro desse quesito da ilusão. Então, existem casos, sim, de mulheres que se apegam a esse bebê reborn, assim também como há caso de pessoas em luto que se apegam ao quarto do falecido, às roupinhas do bebê, assim, em caso de aborto espontâneo, ou até mesmo em caso de criança do natimorto, né? Daquele que falece, que não chega a nascer com vida. Então, tem todo um processo psíquico de regulação que essa mulher ela vai tentar se pautar e ela vai tentar se colocar. Então, o nosso objetivo aqui, para as nossas seguidoras e para os seguidores que depois vão ver essa live gravada, é entender que, por detrás de tanta polêmica que sim tem, e essa polêmica virou piada, virou meme, virou um monte de coisa, nós queremos trazer aqui a complexidade de valorização também das dores reais dentro dessa questão. Das dores reais das mulheres que realmente se apegam a essa dinâmica de consolo para poder resguardar e também regular o seu próprio emocional. Ótimo, Rose.
Então, dentro desse contexto, você falou muito bem sobre uma coisa que a gente chama na psicanálise de simbólico, que é essa questão do que vai simbolizar, né, ali uma frustração ou uma perda ou uma necessidade, né? E esse simbólico, muitas vezes, como você colocou, traz aí um parto de bebê, quando esse bebê partiu, e aí, em alguns casos, né, dentro desse contexto de bebê reborn, a gente tem reparado que nem sempre é quando a mãe perdeu um bebê, né? A gente vê casos de todos os tipos: mulheres que não tiveram filhos, mulheres que tiveram filhos, mulheres que tiveram abortos espontâneos, enfim, todo tipo de caso a gente percebe, né? Mulheres com idades diferenciadas, mas a gente percebe uma idealização, né? Dentro dessa idealização de maternidade, como você colocou, uma romantização, né? E sendo que isso acaba passando um pouquinho os limites de apenas um simbólico, né? Porque muitas vezes, para preencher uma lacuna, muitas vezes se traz assim um trabalho com a infância, aquela mulher vai trabalhar com crianças, às vezes aquela mulher não se tornou mãe, ou aquela mulher vai ter alguns objetos infantis, ou dar mais atenção a outras crianças da família, mas dentro de um caso que passa um pouquinho o limite, né, entre o real e o irreal, entre o normal e o patológico, a gente vê que é a questão da crença, do acreditar que esse bebê pode ou poderia estar vivo, né? Esse boneco. Então, quando eu acredito na possibilidade desse bebê passar mal, quando eu acredito na possibilidade desse bebê ter alguma necessidade, como uma criança, de ter um batizado ou qualquer rito social, quando eu acredito que eu preciso trocar fraldas, quando eu de fato saio do limite entre o real e aquilo que se torna o campo da ilusão, da fantasia, e aí dentro da psicanálise a gente traz as estruturas da mente. Seja muito bem-vinda, minha querida Rosa. As estruturas da mente. Então, para a psicanálise, nós temos a neurose, a psicose e a perversão, né? Hoje em dia se fala de outras estruturas que a pós-modernidade tem, né? Que Freud, se tivesse nesse tempo, criaria essas outras estruturas. Mas, em tese, a partir de Freud, nós temos a neurose, a psicose e a perversão. Então, assim, quais os limites entre a neurose e a psicose, né? Freud dizia que de perto ninguém é normal e que somos, no mínimo, neuróticos, né? Então, dentro das neuroses, a gente vai ter os medos, as fobias, as obsessões mentais, né? As repetições de pensamento, as dúvidas, até mesmo as faltas, né? Da neurose se resume muito pelas dúvidas, pelas faltas, pelos pensamentos repetitivos, por alguns sintomas até corporais, porque pega o campo também da histeria. Então, que hoje em dia se fala muito de doenças psicossomáticas, mas na época Freud intitulou como histeria, né? Que é quando o corpo tem uma resposta ao nosso emocional, trazendo um sintoma. Então, nesse campo é o campo da neurose, mas quando nós começamos a sair da realidade, a gente já entra no campo da psicose, né? Porque na psicose nós temos os delírios e as alucinações, né? E esse campo de delírios e alucinações é um campo que muitas vezes nós podemos achar que vemos coisas ou que aquilo que está parado se move, enfim. Eu sei que para o lado de quem tem algumas crenças espirituais vai levar isso por esse ângulo, mas pelo lado da ciência, né, e da psicanálise também, né, como uma ciência, e também a psiquiatria, né, nós trazemos essa questão das psicoses, que
que até a bipolaridade é considerada pela psiquiatria uma psicose. Nós temos a esquizofrenia, né, que é esse campo até um pouco catatônico, né, de sair da realidade. Então, já dentro desse campo, né, nós temos uma fuga da realidade num nível mega, num nível muito maior, né? Porque todo mundo pode ter uma pontinha de fuga da realidade, tá, pessoal? Até eu que sou terapeuta floral também, existe até um floral para fuga da realidade. Todo mundo tem um pontinho de fugir de um sofrimento. E Freud traz sobre os mecanismos de defesa do ego. Então, todo mundo tem um pouquinho de negacionismo, né? Todo mundo tem um pouquinho de uma série de compensação, uma série de mecanismos de defesa do ego que fazem com que a gente tenha algumas atitudes e comportamentos para fugir dessa dor, desse sofrimento. Só que quando isso toma uma proporção muito grande, né, nós podemos pensar até mesmo, será que há ali um diagnóstico por trás? Né? E muitas vezes há, né? Porque nós passamos por gerações em que o paradigma da perfeição e da normalidade era o principal. Então, quando se falava em diagnóstico, falava assim, maluco. Então, existia um estigma, um preconceito muito grande. E dentro desse estigma, as pessoas não se tratavam, né? E os transtornos, eles podem ter passado de geração para geração, né? Até porque os sofrimentos, eles vão muitas vezes se acumulando, e até porque nós também temos a questão do DNA, né? Herdamos muita coisa. E aí, o que acontece? Chega lá na frente, existem alguns fenômenos que muitas vezes são coletivos, mas se a gente pensar no coletivo como um somatório de individuais, né, é só uma questão de matemática. Então, chega um momento que muitas vezes se manifesta um fenômeno coletivo, porque ali muitas vezes já houve no individual aquele mesmo fenômeno. Isso foi somando, somando, somando. Quando isso toma uma proporção muito gigantesca, isso vem à tona na realidade, né, de uma sociedade. E aí assusta, né? E aí assusta. Então, assim, nós sempre vamos ter que começar a pensar a partir também dessa questão na perspectiva. E aí eu quero deixa para a Rose de retornar sobre essa discussão da maternidade, né? Então, nós temos essa maternidade, né? Que dentro da maternidade real, toda mulher tem um impacto. Primeiro que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Existe essa frase. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Porque é diferente você ser uma mulher que não é mãe e quando você tem um bebê, você se torna uma mãe. É uma nova identidade que você tem que... Você não vai deixar de ser mulher, ou esposa, ou profissional, mas você também é mãe. E aí você vai se adaptar a esse novo papel. E aí você se depara com uma realidade de um cuidado que o bebê, que o humano necessita, né? Você vê que até no reino animal, muitos animais necessitam de muito menos cuidado do que o ser humano. Então, esse amparo, a psicanálise traz muito também esse termo do amparo, né? Então, essa criança, ela precisa fisicamente, a criança, ela nasce dependente num primeiro momento, né? E depois o papel desses pais é tornar esse ser independente, o papel dentro de um campo psíquico mais saudável. Mas, no primeiro momento, a criança ela é totalmente dependente, ela não tem como ser independente. Então, trocas de fraldas, é o choro da madrugada, é a alimentação, e sem esse cuidado, não haverá a sobrevivência, né? Além disso, tem o campo do afeto, que o humano necessita para além do cuidado físico do afeto. E aí nós vemos, assim, dentro de um fenômeno de bonecos, que se eu cansar, porque toda mãe cansa, mãe de bebê, mãe de criança, se eu cansar, eu posso fingir que eu não sou mãe agora, já eu digo fingir porque a pessoa acredita mesmo que é, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou botar na gaveta um pouquinho o bebê, né? Ou eu posso colocar aqui e ali ao mercado sozinho, deixar a criança sozinha, que nada vai acontecer, né?
E assim, com o bebê real, isso não é possível. Se não houver uma rede de apoio, essa mãe, para tomar um banho, quem é mãe aí que está na live, que passou por isso? Para tomar um banho, você fala assim, gente, por que uma coisa tão simples se tornou um desafio agora, que é parar para tomar um banho? Muda, gente, muda tudo, sabe? Quando você vê, você passou da hora de alimentar. Eu tenho uma amiga, Rose, que falou uma vez que ela teve anemia. De tanta preocupação ali no cuidado com a criança, ela não percebeu que ela não estava se alimentando direito. Quando ela viu, ela estava com uma anemia muito alta, muito forte. Então, às vezes, até uma mãe se autonegligencia por conta desse momento, desses meses iniciais, sobretudo, né? Que a criança precisa ali totalmente, e muitas vezes a criança não está se adaptando à vida e ao mundo também. Às vezes tem alguma intercorrência de saúde. Enfim, são muitas questões. E aí, Rose, como é que fica isso nesse campo desses bebês reborn? Então, eu gostei do link que você fez com relação a essa neurose, que pode ser algo individual, e que essa polêmica aí do bebê reborn está apontando, então, que tem um monte de gente expressando a sua neurose e teve aí. Por quê? Porque para ser uma modinha, não ia aparecer assim, questão de uma semana, um monte de mães de bebê reborn, como a gente viu nas redes sociais, reunião na praça das mães de bebês reborn, essas mães se encontrando, essas mães levando os seus bebês para mostrar os seus bebês umas para outras. Isso aí já é um quesito que, na realidade, não existe. Ninguém que é mãe leva o seu bebê e ninguém que é mãe de bebê arruma tempo para ir numa praça, levar o seu bebê na praça, dependendo do mês que ele tem, se está vacinado ou se não está. Então, o bebê de colo você não vai levar para qualquer lugar. O bebê de colo não sai de casa, a não ser que seja para um ambiente muito seguro ou mediante uma grande necessidade, porque aquela mãe está ali cuidando. Então, a gente vê que nesse contexto do coletivo, tem comportamentos que numa maternidade real não vai ter. Né? Nenhuma mãe que tem o seu bebê pequeno leva o seu bebê para lugar nenhum, muito pelo contrário. As mães fazem até restrição. As mães limitam quem pode visitar a criança. As mães proíbem que essa criança seja visitada sem que esteja com todas as vacinas. Olha, só depois de tomar BCG, só depois que tomar, depois de 2 meses, 3 meses, só depois que tomar as vacinas iniciais. E olha o tempo, e olha... Tem várias questões, fora o trabalho de levar, de você estar com uma criança, essa logística de você andar com um bebê, se você não tem carro, se você não tem dinheiro para um Uber, né? Você vai andar com um bebê no coletivo. Então, você vê que esses comportamentos de mulheres que se apropriam desse lugar ou desse título, não querendo diminuir ou menosprezar. Não é isso. A gente sabe que isso aponta para alguma coisa. Isso aponta para algo. E o fato dessa polêmica toda aponta que muitas mulheres estão se rendendo ou muitas mulheres estão embarcando no que seria essa maternidade mais fluida, digamos assim, né? Uma maternidade mais maleável, uma maternidade não tão cheia de culpa. Porque quando você diz, né, e você coloca muito bem colocado, de que essa mulher chega uma hora, peraí, que agora não dá para ser mãe, é algo que, na realidade, eu, você e outras mulheres que estão aqui que são mães não podem fazer. Eu ouvi aqui, estou vendo aqui, acompanhando um pouquinho os comentários, né? Então, seria né, alguém comentou aí, surto coletivo psicótico. Não seria psicótico, mas talvez um surto coletivo neurótico, né? Por quê? Porque está na moda, porque está na ondinha. Só que, da onde saíram essas mulheres todas que foi assim, né? No estalar de dedos.
isso aponta para outras questões que nós, que somos de saúde mental, temos que atentar. Quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres que se permitem a essa maternidade irreal ou essa maternidade de conveniência, né? Alguém falou aí de mãe de pet, e tem gente que às vezes é mãe de filhos, né, naturais, e é mãe de pet também. Mas o pet precisa do cuidado, o pet precisa que você alimente, o pet faz a sujeirinha lá, o pet tem que tomar banho, o pet vai no veterinário de verdade, né? Então, é uma vida, é um animal, mas é uma vida. Precisa de você, tem laço afetivo contigo, interage com você. Então, são coisas diferentes, né? É óbvio que a gente teria que... será que toda mãe de pet, o pet é também para suprir uma frustração? Isso pode ser assunto para uma próxima live. Mas essa aqui, hoje, nós estamos trazendo essa problemática dessas mulheres que se rendem a isso. Porque vários comentários e vários analistas de momento, né? Porque tem gente que é comentarista de momento, é especialista de momento. Então, muitas pessoas estavam ali colocando também: a mulher tem direito de ser criança, a mulher tem direito de brincar, homem brinca de videogame, homem brinca de não sei o quê, homem brinca... Então, seria a necessidade dessa mulher brincar de boneca na fase adulta, né? E aí a gente pode olhar para esses processos castrativos e essas indicações de que essa infância, a infância dessa mulher ou a infância desse rapaz que ainda quer ser criança ou quer soltar pipa, né? Que quer brincar de carrinho, enfim, se é um hobby, se é uma brincadeira, né? Então, a gente tem que ver em que ponto da vida ou da infância, porque se tem uma infância bem vivida, tudo bem você brincar com um filho, mas você juntar outras amigas, quem tem tempo, quem é mãe e tem tempo de juntar com a amiga para brincar de boneca? Quem tem a maternidade real não pode viver isso, ou não teria tempo sequer para poder entrar nesse link, ou entrar aí nessa vibe. Então, acho que a gente pode pensar esse surto neurótico, a gente pode pensar nesses comportamentos dessas mulheres que do individual extravasa para o coletivo e elas se unem, elas se convergem, elas fazem uma união, elas fazem encontros, né? Para quê? Para que diga que elas não estão sozinhas ali naquele momento em que ela precisa. Porque se alguém precisa de um bebê reborn para se sentir mãe, esse indivíduo e essa mulher, enquanto indivíduo, está dizendo para a sociedade que tem algo na vida da mulher que está faltando. Tem uma transição na vida da mulher que não está sendo feita ou não está se completando quando é para se completar. Seriam essas mulheres que perderam o time, perderam o tempo, priorizaram outras coisas na vida, priorizou a carreira, quando viu, caramba, menopausa, com um histórico de menopausa cada vez mais precoce que nós vemos aí em mulheres. Quantas mulheres na faixa dos 40 anos já estão entrando nesse processo de menopausa? E quantas mulheres perdem, acho que o time, o tempo, né? Todas as coisas têm um tempo determinado e tudo na nossa vida tem realmente fases. Essas mulheres não saíram bem da infância, elas precisam brincar de boneca agora. Por quê? Porque teve que trabalhar na infância, foi sujeito a algum tipo de violência, de constrangimento, de aflição,
estavam sugestionadas a uma infância muito pobre, a mãe não pôde dar uma boneca e agora que ela tem a própria independência financeira, ela compra essa boneca que é caríssima, e aí isso pode se tornar um luxo para ela. Então, são vários pontos aí que a gente tem que analisar. Se for um surto neurótico coletivo, ainda assim tem indivíduos e tem mulheres e tem o campo feminino, algo acontecendo aí com as mulheres e algo acontecendo no campo feminino, que não está ocorrendo ou decorrendo da forma que deveria ser. E aí, ainda que seja uma brincadeira, acho que essa brincadeira está um pouco fora de tempo no que tange à idade, digamos assim. Né? Porque na maturidade, quantas outras coisas você pode aproveitar? Na sua maturidade, de quantas outras brincadeiras de adulto você pode fazer também. Sim, perfeitamente, Rose. E assim, gostei muito que você falou dessa questão de transição, porque a vida ela passa por ciclos, tanto no que se refere às idades, né, os momentos da infância, adolescência, né, juventude, idade mais madura, terceira idade, enfim. Além disso, a nossa vida ela vai passando por ciclos a partir também das nossas escolhas, os papéis que a gente faz. Então, existem alguns momentos que iniciam ou encerram ciclos. Por exemplo, iniciar uma faculdade, terminar uma faculdade, o momento de um casamento, o momento que vem um filho, sabe? O momento que o filho faz 18 anos. Então, a nossa vida ela vai passando por esses ciclos, né? E muitas vezes hoje a gente está vendo esse fenômeno mesmo de procrastinação da maternidade, porque muitas vezes veio aí essa questão do profissional na frente, ou tem outras questões, aí lá para frente eu vou dar uma pincelada do sistêmico, tá, pessoal? E tem outras questões aí do sistêmico muito fortes, que aí vai trazer assim, esses sintomas, tá? Que tem relação com o nosso histórico familiar. Mas, assim, até isso que você colocou no campo da brincadeira, eu fico me questionando no campo do desejo. O desejo se fala muito dentro da psicanálise, né? O que você quer, o que você deseja. Eu vejo muito uma neurose hoje em dia, Rose, até por meio das pessoas, né, que fazem terapia, de dúvida, né? Então, dentro desse campo da dúvida, a coisa demora, né, até chegar numa decisão, existe uma demora, né? A dúvida, ela traz uma coisa ali, um sintoma, quando ele é muito demorado, né? Não aquela dúvida inicial que todo mundo tem em algum ponto, né, da vida ou em alguma coisa, que é até bom que se tenha, mas quando ela começa a passar de um limite e ela fica ali, a pessoa entra mesmo num sofrimento de dúvida, né? E muitas vezes o tema dessa dúvida é a maternidade, né? Ter ou não ter um filho. E a gente vê um fenômeno social que dentro dessa dúvida, por a mulher ter, isso por um lado é bom socialmente falando, porque antigamente a mulher não tinha direito a ter essa dúvida, né? Então, antigamente ela era obrigada. Então, tudo que também entra no campo da obrigação também é uma repressão, é algo que não vai chegar com prazer. Né? Freud também falou muito do desejo e do prazer. Então, para a maternidade chegar com prazer, precisa ser uma escolha. Só que, assim, há muito tempo atrás a mulher não tinha opção de escolha. Agora a gente tem, às vezes, um campo oposto. Uma grande opção de escolha. E sabe aquela coisa da pessoa ficar perdida dentro da liberdade? Né? Eu tenho uma liberdade de escolha hoje, ok. E agora, o que eu faço com isso? Então, a pessoa muitas vezes, de fato, não sabe, né? Se quer ser mãe, se vai ser. E aí, muitas vezes, vem um arrependimento. Lá na frente, aí vem a menopausa, e aí a gente vê um fenômeno social de algumas mulheres que estão adotando crianças depois de não poderem ter mais filhos, ou fazendo tratamentos depois de não poderem ter mais filhos para ter filhos, né? E agora é o fenômeno dos bebês reborn, porque também tem o campo do relacionamento a dois, que é outro emaranhado, que é outra dor que a gente pega bastante. Eu pego tanto no campo da psicanálise quanto em atendimentos de constelação. Que essa mulher
que não, que, assim, que não conseguiu encontrar, né, um relacionamento satisfatório. Então, dentro desse campo, fica uma dualidade, porque eu quero ser mãe, mas eu não posso fazer isso sozinha. É claro, existe a produção independente, mas poucas pessoas vão bancar isso, né? Como isso sim faz parte de uma modernidade, né? Essa questão de produção independente, inseminação artificial e etc. E aí, às vezes, tem aquele campo da mulher que não pode ter filhos, aí ela vai entrar na inseminação artificial. E também, nesse campo de bebês reborn, pode ser que existam mulheres dentro dessa perspectiva de não poder ter filhos, né, no sentido biológico, ou energético, né, que aí eu vou falar isso no final, que às vezes é um bloqueio energético psicológico, não é necessariamente uma questão biológica, e até os próprios médicos falam, olha, não tem nada, sabe? Seja do campo da mulher ou até do homem. Mas muitas vezes, dentro desse campo do não poder, vem essa frustração, e aí eu preciso conseguir. Aí agora sim eu quero, porque eu não posso. Porque o ser humano tem essa dualidade, né? Daquela coisa do proibido é mais gostoso, ou aquilo que eu não posso é aquilo que eu vou querer mais. Né? E às vezes aquilo que eu posso estar ali nas minhas mãos, não necessariamente eu decido logo, eu faço, eu quero. E ainda dentro do campo dos relacionamentos, dentro dessa frustração, às vezes vindo de um relacionamento abusivo, de um divórcio, e aí não houve filhos, e aí o tempo vai passando, né? Eu mesmo faço um atendimento nesse campo, né? Que essa pessoa justamente tem essa questão de querer viver uma maternidade, mas não tem um relacionamento e já passou dos 40 anos. Então a pessoa fala assim, será que vai dar tempo? Então a pessoa entra naquele sofrimento do será que vai dar tempo? Mas aí eu não tenho a pessoa, né? Porque aí ainda não deu tempo de elaborar a parte do relacionamento para formar a família, para ter a criança. Então, até que ponto, dentro de todos esses contextos, que antigamente não tinha isso, né? Ia lá, né, às vezes obrigava a casar, vai casar sim, tem que ser. Olha, está passando da idade, hein? Vai casar logo. Ai, casa com fulano logo, porque não dá tempo de arranjar o outro. Ou a casamentos arranjados, né, em algumas culturas, enfim. E assim, essa mulher, ela também tinha um contexto de desgosto, ou de não poder, né, ou de frustrações, mas dentro de um outro panorama. E agora, isso vem com uma outra roupagem. Essa frustração na geração atual, esse não poder, ou esse não saber o que se quer. Né? Então, o sintoma já muda. Né? De qualquer forma, seja em uma geração ou em outra, existe o sofrimento, existe uma dor, existe uma lacuna, existe algo que precisa ser visto, existe algo que precisa ser acolhido. Né? E sobre a infância, para finalizar essa parte, essa questão do brincar que a gente vê também nos homens, né? Como até como um processo de síndrome de Peter Pan. Já ouviram falar de síndrome de Peter Pan? Que é aquele sujeito que não quer crescer, sabe? Mas a gente sabe que por trás disso tem algumas questões de educação, de criação, outras questões psicológicas dali de um trauma de infância, um sofrimento, e a infância é o objeto de estudo e de análise, né, dentro da psicanálise. Só que assim, quando esse homem ainda brinca de pipa, esse homem coleciona bonecos, né? A sociedade talvez faça alguns olhos mortos, mas ali muitas vezes é um homem que dentro de um contexto de casal vai ser justamente esse homem que essa mulher vai trazer como queixa dentro de um setting analítico, né? Por esse homem ser infantilizado, ela muitas vezes entra no papel de mãe do marido, mas ela não queria estar nesse papel, daqui a pouco já não tem uma relação sexual. Ou então outros sintomas, né, no financeiro, que esse homem não vai prover porque ele está infantilizado, tal. E agora a gente vê esse sintoma mais exacerbado em alguns homens, mas na maior parte das mulheres, nessa parte do bebê reborn. E aí tem essa infantilização também,
sabe? Porque até de acreditar que a maternidade pode ser desse jeito, como muito bem a Rose colocou, porque, nossa, mas a mãe real, ela não vai reunir um monte de mãe na praça, né? Porque tem a questão do vento, que vai pegar doença, não está vacinado e tal. E tem um monte de coisa para fazer em casa, e o material da criança está todo em casa, e tem o horário do banho, tem o horário de dormir, a criança dorme 2, 3 vezes quando é bem pequenininha, e tal, 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 tal. Então, assim, ficar na rua com essa criança não condiz com a realidade da mãe real. E somente sendo mãe para saber disso. Então, tendo sido pelo menos irmã que ajudou a cuidar, ou uma tia, né? Porque se você não tiver tido criança na família próxima e numa idade de consciência disso, você nem sabe disso. Você vai aprender na marra, na maternidade real. Aí que você vai se dar conta, nossa, eu fico presa dentro de casa, eu gostava tanto de sair. Nossa, não dá mais para fazer uma aula de dança, porque em que horário que eu vou fazer? Porque, entende? E aí, assim, tem um certo devaneio dentro desse campo, dessa maternidade com bebês reborn. Né não, Rose? É assim, pegando já o gancho com relação a essa coisa da infantilização, a gente tem que pensar também no quesito relacionamento, e aí você trouxe um gancho bem interessante, porque esses homens brincam, mas eles estão aí com a sua fase adulta, eles não foram treinados para a fase adulta. E a esposa, ou essa companheira, ou essa mulher, no fundo do fundo, esse homem olha para ela como se ela fosse quase uma mãe, ou uma extensão da mãe. Uma extensão da mãe que vai cuidar. Então, ele é um homem, está infantilizado, criança precisa de cuidado, e essa esposa é aquela que vai fazer. Esposa, companheira, amigo, amigada, enfim, pessoa que está dentro de um relacionamento. Essa companheira vai ser aquela que vai fazer esse papel, ele vai esperar esse papel, com certeza ele vai direcionar o relacionamento e uma expectativa para que ela faça a supressão dessa falta dele. E muitas mulheres também, por não compreenderem o que é ser uma mulher adulta, elas vão acabar também canalizando isso. Por quê? Por que canaliza de uma forma muito fácil? Porque no contexto social e no contexto da modernidade, você está falando aí da modernidade, o que seria essa maternidade moderna, que é até o título da nossa live. Dentro desse contexto da modernidade, as mulheres, para terem filhos, que não dá para contar com um cara infantilizado, elas precisam ter a própria renda, elas precisam se formar, elas pensam em, de repente, na casa própria, na compra do apartamento. E essas coisas, na tua trajetória de vida, é óbvio que você não faz isso em tão pouco tempo. Na antiguidade, antigamente, as pessoas meio que se preparavam. Talvez os homens não eram tão infantilizados como agora. Pode ser uma questão também. Então, a mulher podia contar mais com esse homem, e aí contar com esse homem também geraria nessa mulher outras coisas. Então, a mulher, em prol dessa independência financeira, ela vai também retardando essa maternidade. E aí, quando vai ver, tenho 35 anos, agora dá para eu ser mãe. Com 35 anos, biologicamente falando, a mulher já está envelhecida, digamos assim, para poder gestar. Já é uma gravidez de risco, né? Nos nossos estudos de casos, né? Eu e Isabela, a gente tem trocado muito estudo de casos. Nos nossos estudos de casos, nós temos visto e reparado que quando essa mulher vai ver, aos 35 anos, você não está velha, você é uma mulher jovem ainda. Mas para a maternidade tem todo um comprometimento. Por quê? Porque você se planejou toda para não contar, na verdade, com esse homem. Você programou e projetou as tuas finanças, você programou a tua independência financeira, você programou a compra do teu imóvel, do teu carro. Então, essa mulher, muitas vezes, quando ela chega a gestar e quando vai gestar,
ela meio que gesta sozinha, não contando com aquele homem, né? O genitor é aquele que, já que os relacionamentos são fluidos também, e se não dá certo a gente separa, e pronto, acabou, e a gente bota esse pai na justiça, e ele vai ser pai na marra, ele vai aprender a ser homem na marra. São as complexidades da vida atual que a gente quer chamar a atenção de cada um de vocês que está assistindo, né? As nossas falas aqui. O nosso objetivo é trazer vamos acender um farol, vamos prestar atenção em coisas que são tão naturais, são tão da nossa natureza e que estão ficando para trás, estão sendo deixadas de lado, não tem tido efetivamente a verdadeira importância. Ninguém aqui está dizendo que para ser feliz uma mulher tem que ser mãe, não é isso. Até mesmo porque a maternidade é dolorida. Mas estamos querendo dizer que se for uma decisão da mulher, não, eu não levo jeito, eu não quero, e tudo bem, tudo bem. O problema e a problemática é quando nós adiamos questões que serão tão importantes para nós, e lá na minha maturidade, eu vou recorrer a um bebê reborn, porque eu perdi tempo. Porque um bebê reborn não é barato, mas comparado com um tratamento de inseminação, né? Um tratamento de fertilização, um tratamento como esse, é caríssimo. Quem tem por aí 100 mil reais garantido para poder cobrir todas as tentativas, porque numa tentativa você não consegue. Quando você vai ver 100 mil reais, é a base que uma mulher tem que ter. E as mulheres estão pensando assim, não, vou congelar meus óvulos. E é muito fácil para uma influencer dizer isso, que está ganhando milhões aí nos seus likes e ganhando milhões aí. Ou seja, numa vida que é realidade para muito poucos. É uma realidade para uma minoria, na verdade, de mulheres. Então, quando a gente está falando dessas questões aqui, e a Isabela, acredito que entrando no sistêmico, talvez ela dê uma luz para que a gente possa se compreender enquanto indivíduo, mulher, o papel do feminino, a força do feminino, o poder do feminino, em que ponto estamos negligenciando ou efetivamente não canalizando aquilo que verdadeiramente faz sentido e seria literalmente importante para cada um de nós, mulheres. As que decidem ser mães ou as que não querem ser mães, as que gostam de pet, mas aqui hoje nós estamos contextualizando e trazendo essa problemática, por quê? Porque essa modernidade que você se entrega, todos nós temos uma tendência e a gente não atenta e vamos, é a modinha, é a coisa do momento, e vamos embarcar, e vamos que vamos. E, nossa, quando você vê lá dentro, você vê que essa realidade que você vê na rede social não é a realidade. Não é a realidade, não é a vida real, não é a maternidade também real. E então nós queremos fazer assim esse alerta, botar um sinal de alerta para que haja esse estalo, para que efetivamente possamos ser mulheres independentes, sim, economicamente seguras, maravilhoso, mas emocionalmente também satisfeitas, realizadas. A maternidade é fácil? Não, mas tem as suas realizações. E aí, lá no final, lá na tua maturidade, essa realização, se você não tem dinheiro para fazer uma fertilização e engravidar, como as famosas aí, né? Famosa aí que engravidou com 53 anos, né? Uma atleta, uma pessoa com uma vida
anos de atividade física e vida saudável, não é a realidade. Na maioria, não é. Não é. Exatamente. Então, sabe, vamos olhar para todas essas coisas que nós estamos colocando aqui e ver que tem vários alçapões aí, sabe? Vários alçapões tentando nos privar. E eu tenho toda a liberdade, você também tem todo o direito e liberdade de fazer suas escolhas, boas, ruins para um, mas boas para vocês, ok. Mas sem que isso traga o peso e a dor do sofrimento, de um fracasso ou de uma perda daquilo que não viveu. Perfeitamente, Rose. Então, já vou entrar logo no sistêmico, já que você me deu essa deixa, né? E aí tem assunto. E eu vou buscar resumir para não ficar muito longo, né? Que a ideia é só trazer mesmo alguns pontos. Então, um dos pontos tem essa questão familiar, que as pessoas começaram a ficar muito presas na sua família de origem, tá? E com os problemas da família de origem. O que é a família de origem, pessoal? Pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós. E aquela questão do você vai casar e você vai ser uma nova família e você vai ser independente com a sua família, né? Você vai trazer ali um outro sistema e você vai priorizar esse sistema. A gente percebe que não ocorre em muitos sistemas. E a prioridade está lá no sistema de origem. Então, como que a minha energia e o meu time, trazendo o termo dela, vai estar em dia se eu estou na família de origem, que é o meu passado, que é a família da minha infância? Como que eu vou acertar o time de ser mãe? Se a minha, apesar de eu ter casado, por exemplo, a minha energia está na mãe doente, no pai endividado, no pai alcoólatra, nos irmãos, no problema de inventário, no problema de dores em relação a essa minha família de origem, conflitos e tantos outros problemas. Esse é um primeiro ponto, porque muitas vezes não há uma permissão familiar dessa mulher crescer. Não há uma permissão familiar desse homem crescer. E aí existe pelo menos 50% de responsabilidade da família de origem. Então, se você tem um filho adulto, uma filha adulta, procura validar os desejos do seu filho, da sua filha, para além dos seus próprios desejos. Por quê? Porque aí você vai estar dando chance dessa pessoa ser feliz. E se você está do lado de lá, na sua família nova de origem, valide seus próprios desejos de sua própria família e apoie, se for necessário, a família de origem, sim, mas não esqueça que se você quis formar uma nova família, você vai precisar botar a maior parte da sua energia nela para que você possa, de fato, estar ali como uma família e conseguir planejar e executar os seus próprios sonhos dentro dessa nova família, né? Porque dentro do sistêmico a gente diz que a família de base ela precede, mas a família atual ela é prioridade. E até na Bíblia, né, Rose? Confirma? Até na Bíblia traz isso. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a questão dos inúmeros abortos de família. Sejam espontâneos, tá, pessoal? Independente de outros tipos de aborto. Então, a gente no sistêmico acessa, sem juízo de valor, uma dor dentro desse campo dos abortos. Existe uma dor individual e uma dor sistêmica. A dor individual, o sujeito, o indivíduo que passou por aquela perda, né? Geralmente vem a mãe, podendo vir o pai também, mas é mais comum a mãe. Mas muitas vezes vem aí uma dor
oculta referente a abortos de gerações anteriores, né? Ou seja, a pessoa vai constelar um tema dela, que é um sintoma. Às vezes ela tem um bloqueio, e às vezes o bloqueio é justamente para engravidar, mas pode ser até um outro tema. Sendo que esse daí é interessante de se falar, porque muitas vezes esse bloqueio de engravidar, sendo esse bloqueio energético dos abortos de família, você, quando faz uma vivência de constelação, muitas vezes aquilo desbloqueia, e essa mulher, seja esse bloqueio um bloqueio da dúvida, e aí eu posso falar por conta própria, porque eu passei por isso, né? Eu incluí 3 abortos de família e eu decidi engravidar, porque no meu caso, eu tava numa procrastinação, e não havia dúvida de querer ser mãe, mas não havia o time. Eu passei por isso. Tudo era motivo para procrastinar. Deixa eu resolver o problema tal primeiro. Aí tem essa parte do financeiro. Vamos ver. Aí tem outra parte, não sei o que. E aí o tempo vai passando, o tempo está passando. Já não casei muito jovem, que já casei com 33. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Né? Eu sabia, desde 18 anos, eu já planejava nome de criança. Então não foi dúvida, no meu caso, da maternidade. Algumas outras mulheres já é dúvida, quero ou não quero. Então, mas aí você tem uma procrastinação. Concorda que existe um conflito? Porque é contraditório. Se você quer muito algo e ao mesmo tempo você procrastina, existe algo ali. Algo oculto que precisa ser visto, ser olhado. E aí, eu tive que recorrer ao sistêmico. Né? E, de fato, o sistêmico ali me desbloqueou. Porque eu decidi na semana seguinte. Né? E eu engravidei de primeira. Porque, assim, sabe aquela coisa? Antigamente, teve uma época, né? Que quando surgiu a pílula, né? Aí surgiu a musiquinha, pare de tomar a pílula depois de um certo tempo, né? Porque de tanto as mulheres começaram de fato, né? De tanto, mas já não tinha mais muito bebê, aí começa aquela cobrança da família e tal, tal, tal. Então, da mesma forma, eu sofria muita cobrança. Cadê o bebê? Cadê não sei o que? Nem eu sabia dizer o porquê. Só desconversava, né? Só que eu queria. Não era nem dizer que eu me sentia totalmente mal ou pressionada, porque eu queria, entendeu? Mas que desejo é esse? Que querer é esse que não tem força de realização, né? E não era um bloqueio biológico. Só que a gente vê em alguns casos o bloqueio sendo biológico. E essa mulher muitas vezes constela e perpassa esse bloqueio biológico. Claro, tendo passado por exames e nesses exames ter se dito que ali não há um problema, né? Aí, às vezes, pode haver no campo do marido, desse pai, né? E às vezes, até em alguns casos, a gente consegue acessar essa informação. Em outros casos, não há, né? Ou tem no campo energético desse pai também, de um relacionamento anterior a esse relacionamento, que houve um aborto, ou dos abortos da família desse pai. E aí, dentro da dinâmica e da vivência, muitas vezes a gente libera, né? Maria Sol linda, Maria Sol minha filhota, veio bem querida, bem planejada mesmo. E aí, aí veio a pandemia, hein, Rose? Quando estava decidindo, aí veio a pandemia, tudo acontecia. Mas aí, depois da conscientização do que tinha por trás, nada mais aconteceu. E aconteceu o que se queria, né? O desejo de ser mãe. Então, a minha dúvida, o meu questionamento, aplicado aos bebês reborn, será que esses bebês estão vindo assim em uma quantidade muito maior, né? Dentro de um campo até de sintomatologia, né? De se acreditar que esse bebê pode estar vivo, né? Dessa brincadeira ultrapassar, né? O lúdico e o simbólico. Será que esses bebês não estão vindo incluir inconscientemente, tá, pessoal? Claro, muitos dos abortos do mundo e das nossas famílias, né? Por quê? Porque aí já sei que aí eu vou deixar polêmica aí pro pessoal, que eu não sei se todo mundo que escreveu aí sabe. Os pets incluem, tá, pessoal? Os gatos incluem, tá, pessoal? Do ponto de vista sistêmico, tá? Da constelação familiar. Incluem bebês que não puderam vir, sobrinhos, netos, irmãos, ou
outras histórias que ficaram para trás, muitas vezes são até segredos de família. Eles estão ali muitas vezes incluindo, né? Ou até um próprio filho que se abortou e nem se soube, porque ainda existe uma coisa chamada gêmeo evanescente, né? Que eram 2 ou 3 dentro da barriga e não se sabia. Porque você só vai saber, né, a partir da primeira ultra, né? E às vezes perdeu antes da primeira ultra. Perdeu com 1 mês de gestação, um deles, né? E somente o outro ficou. Então ali já começa um luto do ponto de vista sistêmico, tá? Um luto tanto dessa mãe quanto desse bebê que ficou, o bebê que nasceu, né? Então, assim, mas tudo dentro de um campo muito oculto, tá? Sendo que a medicina fala de gêmeos evanescentes. Gêmeos evanescentes não é um devaneio da constelação, não, nem um fenômeno da constelação. Existe isso. Só que, assim, quando você faz a primeira ultra, e dá gêmeos, e aí você faz uma segunda ultra, só tem um, essa mãe tem consciência de que perdeu um bebê. Mas pense, se ela perdeu o bebê antes da primeira ultra, ela não tem consciência, a medicina não tem consciência disso também. Só que ali houve um luto, né? Será que esses bebês reborn, do ponto de vista sistêmico, não estariam trazendo a ordem do amor, do pertencimento, né? Inconscientemente buscando incluir, mas de uma forma inadequada e patológica? Isso é que é a questão. Porque quando a gente constela um aborto, né? Muitas vezes a gente até fala do ponto de vista simbólico, para a pessoa, separa um objeto, né? Para representar esse bebê abortado. Isso, muitos consteladores dão essa deixa, né? Essa recomendação. Mas não do ponto de vista de você ficar ali com aquele objeto, seja, sei lá, um urso de pelúcia, seja o que for que a pessoa decida. Não é você ficar ali trazendo um afeto para aquilo. Não. É só simbólico, material, para incluir o energético. Somente isso. E uma realidade, uma consciência de que algo aconteceu. E dessa perda e tal. No sentido de incluir, né? De eu vejo você, você existiu e você fez parte dessa família. Sendo que quando você tem ali um bebê que você finge ou nem finge, porque às vezes você acredita naquilo, que ele está vivo e tal, isso entra dentro de um campo de um apego, isso entra no campo de uma dor maior, isso entra no campo de que não vai permitir uma maternidade, muitas vezes, real. Porque para que eu vou ter uma maternidade real? Eu estou apegada aqui a uma maternidade que não é real. Então é isso. E aí eu queria contemplar aqui o que o pessoal colocou, Rose. Vamos contemplar? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Vamos. Tem gente que falou, sou vó de pet, sou mãe de pet. Olha aí, viu como é que seu pet é importante? Isso De mesmo. forma inconsciente, o teu pet está regulando aí o teu sistema. Olha como a constelação, eu não sou consteladora, mas olha como a constelação traz umas coisas assim que satisfazem, né? Dá um gosto. Imagine quem tem o seu pet em casa que gosta de pet. Olha a importância do afeto, desse relacionamento de afeto, como o seu animal, né? E olha como esse animal supre e equilibra as energias do teu campo sistêmico. Isso é muito lindo, gente. Gostei. Joia. Sendo que a gente sempre recomenda, né, que não seja exagerado também com os pets, assim como a Rosa colocou aqui pra gente, né? Que ela falou de eu sou mãe de pet, mas eu não faço nada muito exagerado de creche, disso, daquilo. Exatamente. Porque a ideia não é substituir um bebê real, é incluir, né, esse histórico, essa perda, né, mas não é substituir, né? Até porque é insubstituível, né? Então, ela coloca aqui, né? Você já até respondeu, perguntando se seria um surto coletivo psicótico. Olha, neurótico ou psicótico ou limítrofe, né? Que ainda existe o que está no meio do caminho entre neurótico e psicótico, a gente não tem como dar certeza, né? Porque existem fenômenos dentro também da neurose de obsessão mental, de histeria, enfim. Mas a gente sabe que, independente de ser uma total fuga da realidade, de repente a pessoa ter ali uma psicose,
ou a pessoa ser neurótica e ali ter, né, aquele sintoma exacerbado, tem ali algo que precisa ser olhado com cuidado. Essa pessoa seria interessante fazer terapia, né? Seria, né, quem está à volta, né, lidar com essa pessoa de uma maneira respeitosa, mas dando aquele toque, sabe? Ó, fulana, seria melhor, né, você buscar uma ajuda terapêutica? Aqui coloca, por que as mães de pets não podem ser comparadas às mães desses bonecos? Os animais são seres vivos. Por que não penso, né? Não há um surto quanto a isso. Concorda, Rose? Concordo sim. O animal dentro de um contexto, né? O animal sempre esteve presente no contexto familiar. A casa tem um quintal, toda casa com quintal, né? Tem cachorro, tem gato. Eu me lembro da minha infância, meu pai criava pato, criava galinha, tinha galinheiro, né? Hoje em dia nem tanto. As casas são mais reduzidas, tem apartamento, mas dentro do apartamento as pessoas vão ter lá o seu animal num porte adequado, né? Ali, se é um apartamento, vai ter um animal de porte pequeno. Se você tem uma chácara, você vai ter, né, um canil. Mas, ainda assim, os animais sempre fizeram parte do contexto familiar. Não é à toa que se chama animal doméstico, animal domesticado. Animais domésticos, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, essa relação homem-animal, essa relação do animal, do homem com o animal, é uma ponte também da relação do homem com a própria natureza, né? Com outros seres que não é a sua espécie. Então, desde que o mundo é mundo, né, há relacionamento do homem com o animal doméstico. Animais são importantes também para o desenvolvimento de crianças, né? Tem animais como cavalos, por exemplo, inclusive são utilizados em processos terapêuticos, né, para crianças atípicas. Tem animal que ele é utilizado como guia de cego. Então, o animal ele tem uma importância e uma ligação com o ser humano de convivência, de troca de carinho, de afeto, mas também de proteção, mas também de um serviço. Então, tem uma troca. É diferente no caso das bonecas. As bonecas fazem parte do contexto familiar no contexto das crianças. Então, os meninos têm bonecos, as meninas têm bonecas, ou vice-versa, né? Então, o boneco e a boneca vai estar lá no contexto familiar como aquele objeto que tem uma importância, porém, quando essas meninas e esses rapazes transicionam para a adolescência, a tendência é que essas brincadeiras fiquem para trás, né? Tem um rito de passagem, né? A nossa vida, as fases da nossa vida, elas são condicionadas a rituais que são muitas vezes imperceptíveis e a gente não lida dessa maneira. Mas todos nós passamos por isso. O que está desregulado ou não parece regular é que a mulher adulta queira brincar de ser mãe, porque já não é brincar de boneca, Isabela, é brincar de ser mãe, na verdade. Ela não está brincando, quando diz assim, elas estão brincando de boneca. Não, não é mulher adulta brincando de boneca, é mulher adulta brincando de ser mãe. Verdade, faz total sentido. E aí, a reflexão toma um outro lugar, né? Então, existe uma polêmica sobre a humanização de animais. Mas eu acho mais sério a gente pensar, né? Eu vou voltar nessa parte da humanização dos animais, mas eu acho que a gente precisa pensar, antes disso, a desumanização do ser humano e na objetificação
né, do ser humano e na humanização de objetos, como é o caso, né, de robôs, como é o caso de bebês reborn e como é o caso, né, a gente vê aí a tecnologia sendo utilizada, né, de uma maneira que é para substituir o humano muitas vezes em alguns pontos. Então, como por exemplo, dentro da constelação familiar, um dos princípios é a humanização, que Bert trouxe isso bem forte, né, esse princípio da humanização, da inclusão, né, dentro da ordem do pertencimento, a inclusão de todos, né? E aí a gente vê que muitas vezes existem muitos processos de exclusão na nossa sociedade, uma sociedade muito excludente, é uma sociedade muito violenta. Aí tem a violência psicológica, a negligência é um tipo de violência, tem a violência física e tantas outras, que é uma forma. Existe também as intolerâncias, que é o não aceitar o diferente, em tantos campos, a opinião diferente, o diferente que é neurodivergente, o diferente que é tantas coisas, né? E aí, assim, vem essa intolerância com o humano. Será que esse bebê reborn também não está entrando nesse lugar de quem não vai debater, de quem não vai discordar? Porque dentro de um relacionamento de casal, de mãe e filho, aí, quem é mãe aí que tem uma filha e um filho? Que o filho nunca discordou, como um boneco nunca vai discordar, né? Que nunca se rebelou, como um boneco nunca vai se rebelar, né? Que nunca disse assim, não quero tomar banho não, agora não quero comer não, né? E da mesma forma, num relacionamento de casal, numa amizade. Que uma amizade verdadeira, ela vai ter algumas discordâncias. Que quando está concordando demais, pode estranhar, tem alguma coisa errada. Então, até que ponto nós não estamos nos infantilizando ou nós não estamos com o nosso ego de uma forma muito exacerbada, que a gente quer um outro irreal, que idealizado, que concorde com a gente o tempo todo, e para isso a gente precisa colocar bonecos, robôs, que nos sirvam. Aí a gente sai ainda dessa perspectiva, né? Que aí a gente pode levar até para uma perspectiva até dentro de um campo espiritual, não, sim, né, religioso, não sei, para quem gosta, desse campo do servir e do ser servido. Porque quando você busca ser uma pessoa espiritualizada, você busca um campo de servir. E quando a gente tem esse advento exacerbado de bonecos e robôs, você entra no lugar só de ser servido. E isso nos desumaniza. O maior representante aí de todos, Cristo, veio trazer a importância do servir. E eu não vou servir o robô que vai me servir. E, na verdade, eu vou estar fingindo que eu estou servindo um boneco, né? E, na verdade, esse boneco está servindo, né, aos meus devaneios no campo da idealização de ser mãe, né? Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso. Para finalizar sobre os animais, eu acho completamente diferente mesmo, né, em relação aos bonecos, né? Mas que também a gente precisa ter aí esse time, também esse discernimento, né, para não exagerar, né, em algumas situações e humanizar demais esse animal. Rose, você sabia que existe constelação com cavalos? Já que você deu um exemplo. Existe. Seríssimo. Seríssimo. Muito sério. E outra coisa também que eu ia falar, já ouviu falar no termo família multiespécies? Família multiespécies? Não, não. É um termo para família que tem pets, animais de estimação, animais domésticos. Interessante. Vivendo e aprendendo, né? E muitas vezes, dentro desse contexto, Rose, dessa mulher, esse casal que não teve filhos, crianças, e que coloca um pouco os pets nesse lugar. Pois é. E aí, dentro dessa modernidade,
Os shoppings se adaptaram, as praças, os locais, mas principalmente eu reparo muito os shoppings, né? E também tem todo um contexto aí de Mas tem uma questão com relação aos pets, e aí você está trazendo uma coisa mais complexa que seria lá o casal, que eu acho até que vale uma live para a gente falar um pouquinho desses afetos. Mas pegando o gancho, e aí a gente dizendo do que é equilibrado, o que não é equilibrado, o que é racional e o que é irracional, o que é normal e o que é anormal, do que seria normal. Dentro desse contexto também dos afetos, é que, ao contrário do bebê reborn, se um casal optar por ser pai e mãe de pet, esse pet dá um bocado de trabalho também. Porque, dependendo do animal e dependendo de como ele foi criado, né? Tem, por exemplo, o gato é mais independente, mas, por exemplo, quem gosta de cães, né, tem raças aí de cães, raças pequenas, não fica sozinho, passa mal, tem infarto, tem problemas respiratórios. Então, ao contrário do bebê reborn, essa maternidade de pet vai dar um bocado de trabalho também. E aí, tem gente, como a gente vê, né? Acha muito bonitinho porque também tem a raça da moda, não tem? Aquela raça de cão, por exemplo, principalmente cão. Tem uma raça que está na moda porque é a raça é o cachorrinho que aquele influencer tem, que aquela influencer tem, ela tem essa raça. Então eu quero também a raça do momento. Porque dentro das raças de cães, principalmente, tem aquela raça do momento, assim como tem raças de animais que já foram postas de lado, digamos assim, né? Mas tem a modinha. Então, acho que essa problemática com relação aos pets tem um quê de devaneio de irreal também. Sim, sim. Tudo pode sair de um campo, né? E entrar no campo patológico. Mas o gancho disso que você está falando com uma colocação da Conceição, ó. Porque nesse momento, ela pergunta, já que essas bonecas já existiam há mais tempo, né? O que eu compreendo, Conceição, tá? É que aconteceu um fenômeno de humanização exacerbada desses pets, ao ponto de desses pets, perdão, desses bebês reborn, ao ponto de envolver outras profissões, outros lugares e pessoas na sociedade, como advogados, médicos, enfermeiros, entende? Pediatras. Então, assim, quando isso foi para a sociedade, né, ou até de querer ter direitos, gozar de direitos, como fila preferencial, enfim. Então, isso passou a trazer um incômodo para a sociedade dentro desse campo, dessa manifestação social, mexendo com outros profissionais, lugares, direitos, que aí se percebeu que se a mulher estava escondidinha com alguma patologia, não estava percebendo, mas caiu na sociedade dessa forma, deu para perceber, tá? E aí já vi vários comentários aqui, né, da questão da consciência individual, talvez esteja tendo uma diminuição, né, falando uma vida que depende de você, o bebê real, né? Quanto mais as pessoas se reúnem em massa, mais sugestionáveis se tornam. Eu concordo. Aí já cada um vai ter uma opinião, porque a gente se diferencia no individual, né? A gente se iguala no coletivo. E aí, dentro desse campo de se igualar demais, né? De excesso de pertencimento também, né? Acaba tendo uma alienação, tá? Mas aí cada um vai ter uma forma de olhar para isso. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui alguns comentários. Tenho até que da adoção, né? Que no sistêmico a Rosa fala que sentiu de adotar um menino. A única recomendação do sistêmico, a adoção é uma coisa maravilhosa, linda.
A única recomendação do sistêmico é que cada um tem o seu lugar. A mãe adotiva tem o seu lugar e a mãe biológica tem o seu lugar, independente da história que veio antes. Até porque se essa criança não nascesse, se ela não passasse pelo biológico, os pais adotivos não teriam a permissão de adotá-la. Então, a gente precisa honrar o biológico, né? Deixar a história do passado, estar no seu lugar de adotivo e adotiva e de mãe do coração, e ali dar o seu melhor, mas sem uma competição com a mãe biológica. Simplesmente deixa ela com a história dela, com as responsabilidades dela dentro daquilo que ela fez ou deixou de fazer, e vive o teu melhor com aquele filho, que também deve ser bem grato, né, por ter tido essa oportunidade do amor, né, do amor, do afeto e do cuidado por meio de uma outra família, da formação de um novo sistema, né? Na verdade, fica uma perspectiva de falta muitas vezes nessa criança ou nesse adolescente, enfim. Mas se a gente for, quando a gente começa a ampliar pelo lado espiritual, a gente vê que na realidade foi uma grande oportunidade, né? Porque teve duas mães, né? Dois pais, muitas vezes, né? Então, assim, mas isso aí, claro, precisa perpassar essa ferida primeiro para depois chegar nessa consciência. Foi a Conceição que falou, né? De festa de aniversário com tudo que tem dentro. Então, é isso aí, Conceição. Por que esse momento? Por isso. Porque se imagina se você fosse a dona desse buffet e chegasse a mãe querendo contratar para o bebê reborn. E aí, você ia aceitar? Ainda tem essa polêmica, hein? Teve gente que aceitou. Eu vi uma pedagoga, gente. Jesus, meu coração. A gente tem que rir. Porque senão a gente fica, gente, como pode? Aceitou. Então, a gente também tem que analisar a parte também da mercantilização, do capitalismo selvagem, né? Também esse cara, por dinheiro vale tudo, sabe? E a gente também não pode ser inocente e saber que o mercado vai trazer o quê? Muita venda em cima da dor alheia, tá? A ideia é essa. Que, aliás, teve uma bonequinha linda, lembrei dela, bebezinha. Ai, agora eu não peguei o contexto direito da bonequinha aqui. O gato é reikiano, é sim, Sônia. Ajuda a fazer limpezas energéticas. O outro fator é que o objeto inanimado não oferece rejeição ou risco de perdas. Não vai morrer, né, esse bebê reborn, como um filho que a mãe tem medo de acontecer algo pior, né? Ou até a rejeição tanto do bebê quanto da mãe em relação a esse bebê, né? Então, assim, esse filho não rejeitando essa mãe, porque às vezes os filhos rejeitam os pais, não são os pais que rejeitam os filhos, né? E aí? Então, a gente vê que tem um campo aí também egóico, né? Dentro disso, né? Deixa eu pegar algo aqui que vai me satisfazer, né? Que não vai me desafiar, né? Mas é no desafio que a gente cresce, gente. Vocês me lembraram o filme Mulheres Perfeitas. Não conheço, Conceição. Um outro fator em relação ao boneco, cabe ressaltar que não já li esse. Pronto. Eu também então, coloca isso. Também não conheço esse filme, não. Também não conheço o filme, não, mas não dá spoiler, não, que agora eu vou querer ver. E com relação a Mulheres Perfeitas. As finais, Rose, pra gente. Então, com relação a esse Mulheres Perfeitas, né? Gratidão, já que a gente lembra do filme, né? Deve ter coisa lá que... Deve ter personagens que... Deve ter uma Isabela lá e deve ter uma Rose Cabral lá nesse filme. Alguma coisa assim. E vou anotar como dica, tá? Para encerrar, né? E aí a gente está falando de todo um universo feminino. Olha quanta coisa nós falamos e comentamos. Passamos por alto, que aqui é só uma live. Olha quanta coisa a gente pincelou a respeito desse universo feminino e de tantas variações, né? De encontros, desencontros, de dores e alegrias. E o nosso propósito, o nosso objetivo, meu, né, e da Isabela, é fazer com que possamos realmente ser um canal para poder desmistificar e se tornar mais leve o ser mulher. O ser mulher
mulher diante de tantos contextos. Como é difícil ser mulher nesse mundo, como é difícil ser mulher e querer um homem para casar, como é difícil ser mulher e ser mãe, como é difícil. Então, dentro de tantas complexidades, diante de tantos problemas, né, que não são nossos às vezes, mas que colocam sobre nós, né, que somos mulheres, é por isso que nós estamos aqui com esse propósito de facilitar e trazer um rumo, ou trazer um consolo, trazer um conforto, trazer uma animação e novas diretrizes, né? Novos rumos. A intenção é que a gente semanalmente possa estar aqui falando e conversando com vocês novamente. As lives vão ficar aí gravadas, vai ser um conteúdo aí que depois vai ficar também acessível. Você que participou dessa live hoje, entra lá no nosso grupo VIP. Vou pedir para a Isabela, se der, Isabela, bota lá na tua bio também o link, né? Nós vamos botar nos stories. O grupo VIP, por quê? Porque lá você vai começar a falar, conversar, tirar dúvida, coisa que você não falou aqui, a gente pode continuar essa conversa lá, esse papo lá. Então, e diante do que vocês querem ouvir, nós também preparamos outras lives e outros temas aqui para trazer para vocês. Gratidão, minha querida amiga. Estamos juntas aí, juntas, misturadas, num só propósito e aí num objetivo. E conte comigo sempre. Você, o Ibrateia, pode sempre contar comigo. Gratidão. Gratidão, meu bem. Olha que lindo, um sopro de vida essa live. Oh, me senti honrada. Gente, muita gratidão mesmo. Vamos levar as reflexões. Muito bem lembrado pela Rose de que nós vamos fazer lives semanais. Agora estaremos com vocês toda quarta às 21h, com um tema diferente em cada semana, tá, pessoal? Gratidão, Sônia Sueli, sempre muito amorosa e participativa. Gratidão a cada uma de vocês que entrou aqui, tá bom? E se engajem aí no nosso projeto de mulheres e nas nossas lives integradas às quartas-feiras às 21h. Gratidão, boa noite a todos e todas. Tchau, tchau.